Que impacto um clube empresa pode causar no futebol brasileiro? Olá pessoal, começando mais um Raio X, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli e a gente vai trazer aqui as nossas análises sobre o impacto que um clube empresa, como por exemplo a gente tem aqui no nosso telão, o Retrô, pode causar no futebol brasileiro como um todo. Na cultura do futebol. Cultura, não só do impacto esportivo. Isso. Mas na forma como a gente consome, na forma como se torce por um clube de futebol aqui no Brasil. Como um clube assim pode impactar? A gente traz esse debate aqui a partir de alguns ganchos, né? Já tem algumas temporadas que quem consome futebol no Brasil acompanha, né, com alguma proximidade a chegada do modelo SAF no país, com diferentes configurações, chegando a clubes de tamanhos diferentes. E hoje a gente já tem aí uma miríade de casos que a gente pode explorar como particulares, né? Tem o caso do Red Bull Bragantino, tem o caso do Novo Horizontino e temos também o caso do Retrô, clube pernambucano fundado em 2016 e que depois de 8 temporadas, onde inclusive tem algumas marcas, tem parâmetros para apresentar de performance, inclusive, mas que depois de 8 temporadas chega aí uma conquista inequívoca a um título nacional. O Retrô conquistou o título brasileiro da Série D e vai disputar agora o Brasileirão da Série C. Então a gente está vendo o Retrô surgir, né, ou crescer no momento em que a gente tem um clube também do estado de Pernambuco, o Santa Cruz, encolhendo esportivamente, encolhendo como instituição a partir de fracassos recorrentes, temporada após temporada. E isso, obviamente, levantou debates, né, na Praça de Pernambuco e que ele pode ser levado para outros cenários. Então, Fred, acho que o retrato inicial está colocado. Muito bem, né? Colocado. Já dá para a gente entender e, a partir daqui, começar o nosso debate de como um clube como esse pode impactar nas diferentes esferas do futebol nacional. Sua apresentação, Celso, já foi precisa de por que o Retrô surge como o clube ideal para nacionalizarmos essa pauta. A gente já teve, recentemente, o Floresta, dentro do universo do futebol cearense, se estruturando, fazendo um caminho como o Retrô traça agora. Só que, para a cultura do futebol, o trabalho do Floresta no futebol cearense, ele foi simultâneo a um crescimento de todo o futebol cearense, para o melhor momento da história do futebol cearense. Então o Floresta, ele é um clube empresa com a única pretensão que todo clube empresa, pelo menos inicialmente, né, os antigos tinham, que é lucro, sem se transformar num clube popular, sem nem passar por esse interesse. Por quê? Porque ele vem e cresce pequeno dentro de um futebol em que os personagens principais estão no melhor momento da sua história. Foi assim. O auge, o crescimento, o surgimento do Floresta se dá justamente no melhor momento de Fortaleza, no melhor momento de Ceará. E em Pernambuco não. Em Pernambuco, esse debate foi na veia. Porque a ascensão do Retrô, ela acontece numa lacuna, num momento de fragilidade dos clubes de Pernambuco. Centenários, clubes estruturados no modelo mais tradicional do futebol brasileiro, com sedes, com estádios, e dentro do futebol de Pernambuco, uma característica que chama a atenção, inclusive, do Brasil inteiro, o futebol de Pernambuco é um futebol de muro fechado, onde os times locais têm um volume de torcida muito grande, muito próxima e sem tantas janelas abertas para torcer para os clubes nacionais, como o Flamengo, Corinthians. Existem torcedores, existem. Mas quando você vai se aproximando da capital, do Recife, isso vira
né, uma minoria muito clara. Mas aí a gente tem uma fase muito negativa. Você já citou o Santa Cruz, né, que nessa temporada de 2024 parou de jogar no começo do ano. A gente nunca tinha visto nada parecido. Você tem o Náutico se acostumando a disputar a Série C, que antes era algo inimaginável, trágico, e hoje o clube fica numa temporada, não sobe na outra, não sobe e vai normalizando. E em Pernambuco surgiu, com a ascensão do Retrô, que levou 9.000 pessoas para a final da Série D, claro que sem cobrar ingresso, com benefício de bebida, né? Mas isso acontece em outros também, em outros cenários. Você começa a ter uma clara ramificação do Retrô em alguns perfis de torcedores, que eram torcedores do Santa Cruz, por exemplo, mas não eram tão ativos. Nos jovens, nos adolescentes, nas crianças. O Retrô tem um trabalho de base muito grande. Escolinhas do estado inteiro jogam no Retrô, disputam torneios no Retrô. Então você pega uma criança de 10 anos no Recife, eu tô falando isso que eu já conversei com crianças, o Retrô é absolutamente vivo, presente e real nessas crianças. Enquanto a gente tem um outro cenário no Recife, que crianças torcedoras do Santa Cruz, no universo de classe média, escolas particulares, quantos pais já não chegaram pra gente dizendo, pô, meu filho é o único da sala, o único da escola. Um grande amigo nosso, pô, minha filha é a única da escola, que é Santa Cruz. E às vezes o que a gente não percebe hoje, porque o Santa Cruz é um clube de milhões de torcedores. O Retrô é de milhares, talvez, centenas, milhares. Mas quando você vai para a nova geração... Estratificando, né? São duas estratificações. Mais jovens... E mais afastados. Não é o cara que é só Santa Cruz que vai para todo jogo, que vai aplaudir quando bota a grama no estádio. Esse cara é Santa Cruz até no futebol de mesa. Sim. Tá? Mas você já foi perfeito aí. Os mais jovens e os menos fanáticos, eles são muito mais suscetíveis a uma mudança de um clube que mostra, por exemplo, a organização, que tem cores vivas, que é vencedor, agora tem essa... conquista um título, joga no estádio em Copa do Mundo, a imagem é sempre positiva, trabalha bem redes sociais, trabalha bem base, crianças, tem eventos na sua sede, campeonatos de base. Você vai criando algum fascínio. Se mudar o nome... Você vai criando algum fascínio, sabe, Celso? Por aquilo ali, pelo novo, tá? E isso pode significar uma mudança futura. Cássio vai trazer a opinião dele. A gente já debateu isso em alguns outros programas. Cássio parte de um princípio que eu concordo, e acho que ele vai trazer aqui, que a transição de um torcedor, a mudança, é algo muito lento, né, Cássio? A gente... Quase imperceptível no nosso a gente vê a tempo semente de vida, hoje, né? Por isso que eu discordo um pouco. A gente vê a semente hoje de uma mudança que é mais perceptível com o tempo. Meu amigo, é que nem acompanhar o crescimento de uma palmeira imperial. Assim, demora, viu? Assim, para ter uma mudança. E quando você fala que qualquer pessoa fala, Santa Cruz perdeu alguns torcedores, porque na minha cabeça só alguns, perdeu alguns torcedores para o Retrô. Aí você pode até aumentar essa escala, perdeu algumas dezenas, algumas centenas, perdeu alguns milhares de torcedores para o Retrô. Mas na escala que a gente está falando da torcida do Santa Cruz, perder 5.000 torcedores para o Retrô, porque também não perdeu mais do que isso, né? Não perdeu 5.000. Não perdeu 5.000. Mas se for 5.000, isso é um dado irrisório do tamanho que a torcida do Santa Cruz é imperceptível. Para o Retrô, não. Para o Retrô seria uma multiplicação assim absurda. Seria crescimento exponencial. Crescimento exponencial. Para o Santa Cruz, não. Claro, agora, e quando fala, e a longo prazo? Mas mesmo a longo prazo, esse processo continuaria lento, porque sempre foi assim. E a forma, eu concordo com boa parte do que Fred trouxe, mas trazendo o outro lado, além desse, de como é um processo lento de mudança de torcidas, sobretudo que a gente está falando de torcidas
onde o cara era torcedor, o pai era, a mãe era, o avô era, o tio era, ou se não, ou se não era, o rival, a mãe era de outro clube, tinha rivalidade, ou seja, que tá com gerações ali vivendo aquela realidade, para de repente vem um novo personagem, não, esse é nosso personagem que a gente abraçou, não é tão fácil. Porque se é a figura do segundo time, tudo bem, a gente não estaria nem debatendo, o que está se debatendo aqui é se é a figura do primeiro time. Isso, certo? exatamente. Porque o segundo time talvez seja de muita gente. A gente falou de 5 mil, talvez seja muito mais do que isso. No contexto do Recife, o Retrô ainda tem uma certa dificuldade de ser o segundo time. Não, mas eu não falei do Retrô, não. Eu falei do clube empresa, assim, de entrar como segundo time, qualquer um. Assim é mais fácil, mas estou falando, o debate é ser virar o primeiro time, virar a preferência daquele torcedor. Aí eu vou para... ao longo dos... faz muito tempo, mas vou para alguns cenários de clubes que obtiveram um sucesso maior, não na forma de clube empresa. Que a gente começou como clube empresa, que o Retrô é um clube empresa, como o Celso falou, foi fundado em 16, profissionalizado em 19, no mesmo ano já foi vice da Série A2, subiu para a primeira divisão de Pernambuco, é da primeira divisão de Pernambuco desde então, já foi 2 vezes vice-campeão, pelejou bastante na Série D, das participações, mas e agora... Fez investimentos altos, mas Série D muito difícil. Pagando jogador que fala de 100 mil reais, pô. Mas a gente tá falando de um clube que surgiu, 5 anos como profissional, da região metropolitana do Recife, pagando salário desse tamanho. É muito fora da realidade. Muito. Eu não sei a última vez que Santa Cruz pagou 100 mil reais no jogador, para dar um exemplo. Mas indo para outros estados... Pagar faz muito tempo. Indo para outros estados... Indo para outros estádios... vou retomar aqui. Indo para outros estádios... Aí você volta quase 40 anos no tempo, no Rio de Janeiro. Em 85, o Bangu já era um time tradicional do Rio de Janeiro. Inclusive, era o último campeão carioca sem ser dos 4 grandes. Sim. Tinha sido carioca de 66. Tinha um motor ali que... E era um clube empresa de fachada. Era um clube empresa de fachada, vamos dizer assim. Era um clube empresa de fachada. Você tá falando isso porque o homem não tá mais por aqui. Mas tem muita gente que ainda tá, viu? Tá vendo? Mas era um clube empresa, podem dizer assim. O Bangu de Castor de Andrade. Bangu foi vice-campeão brasileiro. Na final, por isso que eu tô falando, eu tô trazendo para colocar cenários próximos. O Retrô impressionou de levar 9 mil pessoas para ir na Pernambuco, com toda uma mobilização e tal. O Bangu levou 90 mil pro Maracanã. O Maracanã, hoje o Maracanã nem cabe isso. Afinal, Bangu e Coritiba, jogo único no Maracanã, teve 90 mil torcedores. O Bangu, no Rio de Janeiro todo, assim, não tem 90 mil torcedores. Era isso que eu ia falar. Não, inclusive aquela final é conhecida, tinha torcida... Em todos os clubes. Tinha torcida do Bangu, você colocar as imagens no YouTube, você vê as bandeiras alvirrubras do Bangu, no Maracanã, tremulando, mas também vê torcedores do Botafogo, do Vasco, do Flamengo, do Fluminense. Então o Bangu arrastou 90 mil pessoas. E aquilo nunca mais aconteceu com o Bangu, porque no ano seguinte, em 86, o América, que ainda é mais tradicional que o Bangu, chegou à semifinal. Na semifinal levou menos, até porque a final, eu falei da final, mas jogou quase 40 mil pessoas na semifinal. Foi eliminado pelo São Paulo, levou o América do Rio de Janeiro. Foi o último grande momento da história do América, foi semifinalista. Tem mais torcedores que o Bangu, mas também teve esse abraço. Aí você vai para São Paulo. Portuguesa? Não, o São Caetano. São Caetano. Vice-brasileiro 2000, vice de 2001. Vice da Libertadores. Vice da Libertadores 2002, no Pacaembu, no jogo no Pacaembu, com esse abraço, da mesma forma, com esse abraço, perdeu nos pênaltis para o Olímpia e eventualmente, finalmente, quando ganhou o título, assim como o Retrô pelejou bastante, e o São Caetano também. E era a mesma coisa, com a Consul, tinha toda uma lógica da região metropolitana de São Paulo, ou seja, o Retrô é de Camaragibe, que é uma cidade do Grande Recife, e São Caetano de São Caetano do Sul. Foi campeão paulista. Aí depois tentou vir uma crise e parou. Não estou dizendo que o Retrô precisa ter uma crise para parar. O meu ponto é, o São Caetano fez aquilo tudo e sumiu. Mas naquele momento, aquilo tudo não era suficiente para uma transformação, porque a transformação... O Santo André ganhou a Copa do Brasil. O Santo André ganhou a Copa do Brasil. Esse paulista de Jundiaí. Mas esses são mais tradicionais. Mas o São Caetano teve aquela sua fração ali e não aconteceu nada. Então, não é que seja regra. Não é regra. É só que o que está acontecendo com o Retrô já aconteceu outras vezes. A diferença é que o Retrô tem um volume de investimento que não vai parar agora. Vai continuar. Mas eu, particularmente, eu não acho que em 2000... Eu vou ficar acertando o futuro aqui. Mas que em 2034, daqui a 10 anos, que o Retrô vai ser um clube de massa na região metropolitana do Recife. Tá, concordo. A gente não tem na história do futebol brasileiro... Concordo. No futebol brasileiro, já coisa, só existe, que eu conheço, só existe um caso que isso aconteceu.
que é o do Paraná Clube. Paraná, né? Que foi uma junção ainda, Do dois Pinheiros clubes com que já Colorado. tinham torcedores, né? Mas é um clube completamente novo. Não concordo, Vermelho até azul. eu só tô dizendo assim, que ele traz uma bagagem de torcida, né? Eu digo que isso- o Retrô não traz, Mas né? eu digo assim, mesmo e se o esporte se juntasse com Santa Cruz e virasse outra coisa? Eu não sei se eu torcer por essa outra coisa, não. Então, assim, não é tão simples, não, tá entendendo? Então, assim, mas nesse caso, se juntaram, tinha gente. E a gente tá falando de uma cidade que já tinha Coritiba, campeão brasileiro de 85, tinha o Atlético Paranaense, que já era muito popular, já tinha sido semifinalista da primeira divisão em 83. Sem H. Sem um H na época, bem lembrado, sem um H na época, e surge ali a terceira força e virou popular. Pô, mas o Paraná Clube tá na segunda divisão do Paraná, botou 40 mil pessoas jogando na segunda Não, é um divisão. clube popular. É um clube popular. Então, assim, que tem torcida. Então, é o único caso que eu conheço. A gente tá falando de um país do tamanho do Brasil. Desse tamanho, de ter sido, veio do nada, numa cidade que já tem forças tradicionais, que é o que a gente tá tentando traçar o paralelo do Retrô, e, primeiro, a ascensão foi meteórica, porque o Paraná surgiu em 89, ele ganhou o Paranaense da primeira divisão em 91 e depois de 93 a 97 é pentacampeão paranaense. Assim. Então, assim, também ganhou tudo para ganhar essa base. Mas o Paraná é popular hoje, 30 anos. Né? E aí houve, no caso do Paraná, nesse domínio dele, existia alguma lacuna mínima, técnica. Não uma lacuna tão grave quanto a que existe no Recife, nesse momento, em relação ao Santa Cruz e em menor grau em relação ao Náutico. Porque foi muito interessante esse passeio que Cássio fez por equipes, sendo em clubes empresa ou não, tá? No mínimo apoiado pela prefeitura, apoiado porque por o São Caetano, por exemplo, talvez seja o exemplo mais interessante para a gente debater, porque houve ele não é, o Bangu já tinha uma tradição e tinha muito esse O São envolvimento. Caetano é um meteoro ali de investimento ali. Era muito ligado ali ao jogo do bicho, era muito personificado em Castor, né? Tá? O São Caetano é bem... Tem tem uma cara comparação, de time da cidade. tem uma comparação mais clara. Só que nunca houve a lacuna para o São Caetano ocupar. Exato. O São Caetano nunca teve, vou ocupar o lugar do Santos, vou ocupar o lugar de São Paulo. Ele vem para ocupar o lugar de quinta força. Isso, que brigar com a Portuguesa, que estava no exatamente. Entra num declínio da Guarani, Portuguesa. Ponte Preta. Ele vem para ser uma quinta força. Então não havia uma mudança cultural, porque a gente volta um pouco agora pro exemplo do Retrô de Pernambuco, porque o que nos motivou a estar fazendo isso aqui? Celso vai no barbeiro e o barbeiro de Celso é um cara que era Santa Cruz. Isso é uma história real, tá? É uma história real. Execução sendo uma história real. E é um cara jovem, muito jovem. Barbeiro, era torcedor de Santa Cruz, torcedor mesmo, né? E a partir das decepções... De uma questão geográfica. Uma questão geográfica, porque a gente mora, né? Onde eu moro, ele mora também. É um lugar que é perto ali de Camaragibe, onde o Retrô está inserido, que o Retrô está inserido na região onde a gente mora, parte do centro de treinamento, etc. E tem essa proximidade, e além disso, ele está nesse perfil. Na verdade, nas duas estratificações. Nas duas. Jovem, ser mais jovem, ser um pouquinho mais afastado. É um cara muito consumidor de futebol. Extremamente consumidor. Nesse perfil novo. Isso. Que consome futebol europeu, que vai consumir futebol da Liga Árabe, onde estão os principais nomes. E que usa a camisa do time de Messi, do time de Cristiano Ronaldo. Exatamente. E que vai encontrar no Retrô um lugar para ele escoar. Para poder ir pro jogo, para ir domingo. pro jogo, para ter identificação. Era esse ponto que ia chegar. Aí nessa final a gente viu um post de outro amigo nosso. Torcedor de Santa Cruz, que não é jovem e nem é afastado isso. Que continua sendo Santa Cruz. Mas foi pra apoiar. Mas que foi pra final com camisa do Retrô. Isso. E que postou que o Retrô vai ser o segundo time dele. E tava liberado de entrar. Veja só, tava liberado de entrar com a camisa do Sport Náutico Santa no jogo. Isso, mas ele foi quando o Retrô. Isso. E o Retrô vai ter jogos mais interessantes do que o Santa Cruz. Isso. O Santa Cruz volta a jogar o Brasileiro em 2025. Inclusive, deixa aqui até o desafio aqui. Em 2025, independentemente do que acontecer no estadual, vamos supor que o Retrô faça um papel melhor do que o Santa Cruz no Campeonato Pernambucano. O Retrô jogará a Série C e o Santa Cruz jogará a Série D. O Santa Cruz terá uma média de público. Pelo amor de assim, Deus. Não, é por isso que eu tô falando. Que, assim, não, pelo amor de Deus. Não, assim, entre 5... Não, pelo amor de Deus, assim, pelo amor de Deus. Isso aí não existe. Não existe. Então, assim, mesmo esse time parado, mesmo esse time assim, tem que entender que é um fenômeno lento. Claro, mas é justamente aí que eu vou voltar. Esses dois exemplos nos levaram a isso. Outro grande amigo nosso, de uma família torcedor de Santa Cruz, mandou ano passado um vídeo pra gente, levando os filhos
para um jogo do esporte. E esse é torcedor de frequentar conselhos, Exatamente. de estar dentro de grupos políticos do Não clube. consegue mais convencer os filhos a torcer pro Santa Cruz. Por quê? Porque no domingo, durante a semana, ele vai para a escola e os amigos dele todos vão pro jogo no final de semana. Isso. E querem ir pro jogo do esporte. Exato. Isso o esporte da É o, Série que tá, B. é o que tá jogando. Que é o que tá jogando. Imagine voltando para uma Série A, se acontecer. Então, fica muito difícil você controlar uma criança. Dizer, ó, domingo vai ter esporte e Bahia e vai jogar craques do Bahia, você vai ter esporte e Botafogo e o time campeão. Ataque da seleção brasileira. Exatamente, você vai ter o Luiz Jesus. Henrique da seleção brasileira, você vai ter Estevão quando for Palmeiras. É muito difícil você deixar uma criança que gosta de futebol. futebol, exatamente. E aí, alheia, né? E aí a gente tá vivendo um momento, Celso, em que o futebol tá muito valorizado no Brasil. Ir para jogo, voltou a ser valorizado. Exatamente, a relação com a seleção nem é das melhores. Mas o consumo do futebol tá muito alto. Da camisa, do videogame, das crianças jogarem futebol, de campeonatos infantis. Então a gente tem essa movimentação das crianças. Você tem todo esse universo sendo formado. E aí é onde está a mudança, que eu concordo com o Cássio que ela é lenta. Só que Cássio deu exemplo. Você não vai pegar 5 mil torcedores do Santa e vão virar 5 mil torcedores do Retrô, e mesmo assim é ínfimo. Mas a gente tem que botar na conta que talvez 50 mil torcedores do Santa, que há 6 anos iriam para o estádio 10 vezes no ano e assistiam o jogo na televisão, hoje no máximo olham no aplicativo. E que se esse processo não muda, talvez sejam 100 mil. Não é que esses caras vão torcer pro Retrô. E esse processo não muda, até encerrando aqui, que a gente está na reta final do programa, e esse processo que você falou que caso não mude, vale para os dois lados. O Santa precisa continuar, entre aspas, inativo. E o Retrô continuar ascendente, E né? sendo. E aí é que é a primeira pergunta. O Retrô é um clube empresa. Ele vai ter um dono que vai continuar precisando ser aquilo, porque os clubes, no modelo da associação, tem aquilo. Passa todo mundo. O clube pode estar na miséria, mas, sobretudo se for de massa, alguém Vai ter interesse em reerguer. tocar O aquilo clube ali. empresa não, meu irmão. Na hora que acabar aqui, eu não sei quem vai querer E tocar aí, saber se o clube empresa vai ter o interesse em se transformar em um clube popular, que isso vale para todo esse debate de alguns que a gente teve. O Paraná tinha o interesse em se tornar um clube popular. O Retrô acho que tem. O Retrô demonstra ter, mas às vezes uma curva negativa em outro negócio até pode ir mudando. E a gente ainda tem, só para fechar, outros exemplos que são mais possíveis no futebol brasileiro hoje, que é o Cuiabá, o Manaus e o Amazonas, que são clubes que surgem nos estados onde havia uma demanda reprimida, onde havia uma lacuna. O futebol local. Tiveram times populares no passado, mas é um passado assim. Muito distante. Aí perdido você, já. o Cuiabá, o Manaus e o Amazonas renovam a possibilidade de você torcer para o time local. E pode ter certeza que a imensa maioria do torcedor do Cuiabá, ele na verdade Tem o Cuiabá tem como segundo time. como segundo time, transformando em primeiro. Para o Amazonas a mesma coisa, para o Manaus a mesma coisa, como foi no momento do Brasiliense. Tá? Transformar o seu segundo time em primeiro leva muitos anos. Pronto, eu acho que o Retrô ainda está em uma fase antes. Ele está O tentando Retrô- transformar o Retrô- em segundo ainda. E o Retrô ainda tem uma questão pessoal ali do Retrô, da forma com que Laércio lida nas Que é o entrevistas. presidente, né? Que não tenta ser tão simpático para ser segundo time. Eu acho que Mas tá é um começando estilo, agora. é um estilo, né? Mas aí pode, a partir desse momento, começar a tentar a simpatia e entender justamente isso. Porque, para mim, o segredo, Cássio, pra gente fechar aqui é você não mudar adulto, meu velho, mudar barba branca é muito difícil. Agora, mudar garotinho de 9 anos, que ele é tão Real Madrid quanto Náutico. Inter de Miami, quanto Náutico, ele é os 3 e ainda é Manchester City, Isso. ele pode ser Retrô também. Por isso que em pesquisa de torcida são duas coisas. Você olha o número absoluto e a coisa seguinte que você olha é a faixa etária mais nova. Exatamente. Importante. Para ver o futuro. Bom, galera, dessa forma a gente vai chegando ao fim aqui de mais um Raio X. Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Se você deixou, deixa o seu like, deixe seu comentário. Inclusive, pode sugerir aqui um tema pra gente debater. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.